Efésios 6, do 10 ao 20. Eu vou estar fazendo essa leitura, o Senhor colocava no meu coração, que vai dizer assim: a armadura de Deus. Aleluia. Do demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, o Senhor fala para mim e para você essa noite: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, aleluia, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e a súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, aleluia, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ou seja, o segredo de tudo, igreja do Senhor, é a oração. A oração, quando eu cheguei aqui, aleluia, eu pedi uma direção para Deus, porque, louvado seja Deus, nós temos, aleluia, que ser dependente do Espírito Santo do Senhor. O pastor estava falando aqui, nós temos que ter relacionamento com Deus. Nós temos que ter, aleluia, louvado seja Deus, uma comunhão com Deus, para que assim, tudo aquilo que o Senhor falar no nosso espírito, nós estamos ouvindo, sensíveis à voz do Espírito Santo nesta noite. Ou seja, o segredo é a oração. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, louvado seja Deus, ela coloca o meu e o teu milagre em movimento. A nossa oração é depósito lá no céu. A nossa oração, ela tem poder para quebrar cadeias. Ela tem poder, louvado seja Deus, para mudar uma situação. Ela tem poder para fazer o impossível se tornar possível. Eu creio, Deus. A nossa oração, ela tem muito poder. A prova disso somos nós que estamos aqui esta noite. Graças a Deus. Alguém orou por mim e por você. Nós estamos aqui esta noite por causa de uma oração. Glória a Deus, Pai, aleluia. Então, a igreja do Senhor, louvado seja Deus. Eu sei que a campanha é quebra de maldição. Glória! E nesta noite não é diferente. Pelo poder da palavra de Deus, Deus está quebrando toda a maldição da nossa vida. Aquilo, aleluia, que estava nos atrapalhando, que estava, louvado seja Deus, nos perseguindo, se levantando contra a minha, a tua vida. Aleluia. O Senhor fala nesta noite: se você veio buscar a palavra de Deus, o Senhor diz para mim e para você que Ele está quebrando toda a maldição da nossa vida esta noite. Eu creio. Cada vez que nós vemos a casa do Senhor, aleluia, algo ruim de nós está sendo tirado. A palavra do Senhor tem que estar aqui na calma do nosso coração. Louvado seja Deus. E o segredo
é a oração. Por quê? É a oração. Se nós não tiver oração, como que nós vamos ter uma vida diante de Deus? Nós temos que ter oração. A oração, ela é o combustível. A oração é que nos dá força. Você pode orar de joelho. O apóstolo Paulo, ele diz assim em Efésios 3,14: por esta causa me coloco de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as suas riquezas, da sua glória, vos conceda que seja corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, é através da oração. A maioria das passagens da Bíblia, Davi, ele orava ao Senhor. E ele falava: o Senhor é o meu pastor, ou seja, e nada me faltará. Cada passagem da Bíblia tem uma oração. Neemias, quando ele orou ao Senhor, quando ele soube que o povo de Jerusalém, o povo dele estava sofrendo, estava, aleluia, passando uma humilhação, o desprezo, as portas de Jerusalém estavam sendo queimadas a fogo, os muros estavam todos destruídos, ou seja, a cidade estava destruída, porque o povo estava rebelde, o povo já não ouvia mais a voz de Deus, o povo não obedecia a palavra de Deus. E a palavra fala em Neemias primeiro, que o seu irmão Ananias, ele trouxe uma notícia a Neemias, e a palavra fala que Ananias trouxe uma mensagem e falou: olha, Neemias, o teu povo lá do outro lado, eles estão passando, aleluia, louvado seja Deus, uma humilhação, o desprezo, a cidade, Neemias, do teu povo, Jerusalém, ela está destruída. E ele disse, Neemias 1:3, eles disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está pendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha a reação de Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ou seja, para que Deus, Ele venha nos usar como homem ou mulher de Deus, nós temos que ter, aleluia, louvado seja Deus, sentimento de amor de Cristo pelos nossos irmãos. Quando ele ouviu que o povo dele estava perecendo, ele se assentou, ele chorou, ele jejuou e ele orou. Ou seja, aquela palavra,
comoveu o coração dele. E quem era Neemias? O copeiro do rei. Era ele que, do rei Artaxerxes, era ele que experimentava a refeição do rei Artaxerxes, o manjar do rei. Ou seja, ele tinha uma posição de destaque no reino, no palácio do rei. E ali, louvado seja Deus, quando ele ouviu esta notícia, ele fez uma oração. Ou seja, tudo na nossa vida tem que ser através da oração. Toda situação que nós passamos na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que orar ao Senhor. Nós temos que ter um relacionamento com Deus, porque a Bíblia fala que a nossa vida não é nossa. A nossa vida, ela é do Senhor. Nós não vivemos mais para a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Porque foi Ele que deu a vida por mim e por você. E o que nós estamos fazendo para o Senhor nesta noite? Nós estamos obedecendo a Sua palavra? Meu Deus. Isso serve já primeiro para mim. Olha aí. Nós estamos vivendo da forma que o Senhor quer que nós vivemos? Eis-me aqui, Jesus. Nós estamos obedecendo, nós estamos falando aquilo que o Senhor está mandando nós falar? Eis-me aqui, Senhor. Porque quando Neemias soube dessa notícia, ele orou e ele falou. Neemias orou 4 meses para pedir uma resposta, para ter uma direção. Se ele tinha que ir naquele lugar, que ele tinha que edificar os muros de Jerusalém. E Neemias 2 fala que ele pediu a permissão para o rei Artaxerxes. Mas por que, irmão? A campanha é de quebra de maldição. E o irmão está falando sobre Neemias. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela renova o nosso entendimento. Mas para que a palavra do Senhor ela renova o nosso entendimento, nós temos que estar em oração. Nós temos que estar na ação com o Espírito Santo de Deus. E ali quando Neemias, ele pediu ao rei Artaxerxes, ele falou: olha, eu preciso, louvado seja Deus. Quando ele chegou diante da presença do rei Artaxerxes, quando ele serviu ao rei, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem a aparência do Espírito Santo. Ou seja, ele é alegre, mesmo que ele passa uma dificuldade, mesmo que ele está sofrendo, mesmo que ele está triste, ele tem que se colocar na posição de servo do Senhor para servir ao seu rei. E quando Neemias chegou em determinado momento na presença do rei, o rei falou: por que está triste, Neemias? Por que o teu semblante está triste? Meu Deus. Neemias 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Aleluia. Neemias falou e disse ao rei: viva o rei para sempre. Ou seja, por que ele disse isso, viva o rei para sempre? Porque ele estava 4 meses orando e ele estava esperando uma resposta de Deus. E o rei percebeu que ele estava triste. Ou seja, ele estava orando a Deus para pedir uma direção da onde que ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer. Aleluia. Porque, irmãos, cada um de nós que está aqui essa noite, todos é especial para Deus. Todos têm o chamado de Deus. Eu creio, Jesus. Às vezes a pessoa fala: mas eu não sei qual que é o meu chamado. Dobra o seu joelho e ora. Dobra o seu joelho e ora, e o Senhor, Ele vai te confirmar qual é o teu chamado, qual é a tua missão, qual é o teu propósito nessa terra. E Ele disse: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: Aleluia. que me pedes? Que me pedes agora? Glória a Deus.
Nessa noite não é diferente. Meu Deus. O Senhor fala para mim e para você: o que me pedes agora? O que você veio fazer nesta noite, nesta campanha que é de maldição? O que você quer que eu te faça essa noite? Eita Deus! Oh, coisa linda, papai. Olha a resposta de Neemias. Jesus Então Cristo. orei ao Deus dos céus. Neemias orou mais uma vez para dar a resposta. Ou seja, ele falando para Deus: eu não posso errar. A oportunidade que o rei está me dando de pedir algo está sendo hoje. Então eu tenho que falar com o papai, eu tenho que orar ao Senhor, eu tenho que pedir a ele uma resposta, para que assim eu venha falar para o rei aquilo que eu preciso fazer. Ou seja, nesta noite, você vem aqui esta noite com um propósito. Glória a Deus. Essas campanhas de quebra de maldição, não é qualquer pessoa que vem. Tem que ter coragem, tem que ter fé, tem que determinar, tem que acreditar que o Senhor, Ele tem poder para mudar a minha e a tua história, como foi falar nesta noite. Aleluia. E olha o que Neemias disse. Neemias 2,5. Ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Aleluia. Olha o que Neemias diz. Aleluia. Glória a Deus. O rei, se eu sou aceito na tua presença, se eu estou agradando o rei, se eu estou servindo, louvado seja Deus. Aí o rei falou para ele: quanto tempo durará a tua viagem? Louvado seja Deus. Deus, glória. Aí já muda. Ou seja, ele orou ao Senhor, e eu vejo isso como uma prova de humildade. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele falou: rei, se eu estou agradando ao Senhor, e se o que eu estou fazendo está sendo aceito na tua presença, louvado seja Deus, eu te peço que o Senhor me envie aquela cidade para edificar os muros. Aleluia. Glória a Deus. Só que ele não foi sozinho, ele foi cheio do Espírito Santo. Glória Então a nessa Deus, noite, aleluia. eu sei que já deu horário, mas nesta noite, louvado seja Deus, o que o Senhor quer de mim e de você? Obediência, fidelidade, relacionamento com Deus. Eita Jesus. Por que relacionamento? Porque Ele nos ama. Glória a Deus. Ele é o noivo. Ele é o noivo. A igreja é a noiva. E falta pouco. Falta pouco para o Senhor voltar e arrebatar a tua igreja. Glória a Deus. E Ele Aleluia. fala: eis que veio sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que eu te dei. Ou seja, o que? A palavra de Deus. Porque Ele falou: nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Se você crê nas minhas palavras, você viverá. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, guarda a palavra de Deus. Porque esta palavra é a que vai te ajudar. Eu creio, Jesus. Em todo momento. Às vezes, nós ficamos confusos. Por que o Senhor está falando isso comigo agora? Não estou entendendo. Mas lá na frente, quando você for passar por algo, o Espírito Santo vai falar assim para você: lembra do meu servo que estava ministrando? Lembra da minha serva que estava ministrando? Você guardou a minha palavra no teu coração? Porque se você guardar a minha palavra no teu coração, eu vou te dar a sabedoria, eu vou te dar a direção para onde você deve ir e o que você deve fazer. Glória a Deus. Então guarde, igreja. Eu não vou passar no horário não, porque é muita coisa, irmão. Mas guarde essa palavra no teu coração e creia que hoje é o segundo dia da campanha. E a cada dia que nós viemos, o Senhor, Ele quebra as maldições de primeira, segunda, terceira e quarta geração.